Olá, turma, aqui é professor Milton Cardoso. Nós estamos com a disciplina de Gestão de Equipes de Alta Performance e essa é a nossa segunda aula virtual, não é? Hoje nós iremos falar sobre a importância do gerente dentro do projeto de inovação, tá bom? Só que antes da gente falar desse gerente e das vantagens de você ter um gerente nesse projeto e do porquê você tem um gerente nesse projeto de inovação, é importante a gente entender o que é inteligência, por exemplo, o que é criatividade, porque você vai precisar muito disso, tanto de inteligência como de criatividade, né? A inteligência, ela é o quê? Ela é a capacidade de resolver um problema. Então, quando você resolve um problema, você está usando de inteligência, né? O ser humano, ele utiliza de inteligência desde sempre. Então, quando nós criamos o fogo, não é? Quando nós criamos a penicilina, quando nós criamos o helicóptero, quando nós criamos a internet, quando nós criamos os carros, quando nós criamos a geladeira, quando nós criamos tudo, nós estávamos fazendo o quê? Resolvendo problemas, satisfazendo a necessidade das pessoas, não é? É um pouco controverso o que eu vou falar, mas nós utilizamos a nossa inteligência muito para as guerras, né? Resolver problemas na guerra. A internet, por exemplo, foi inventada para ser utilizada na guerra, primeiro, depois é que veio para a gente, né? A produção, né, a linha de produção, ela também foi inventada na época da guerra. Tudo foi para fazer o quê? Para fazer roupa para os soldados, para fazer bala, para as armas, para fazer produtos bélicos. Então tudo isso foram feitos para as guerras, mas acaba depois servindo para a gente, para a população civil, né? Então, assim, lógico que as guerras, elas utilizam muito da inteligência, mas a coisa também vem sendo voltada para o outro lado, principalmente depois do advento da internet, né? A internet, ela difundiu bastante informações, fez com que a gente entrasse em contato, essa rede, né, entrasse em contato muito mais forte, e aí a gente tem criado mais coisas, elaborado coisas de forma mais rápida, né, com inteligência e com criatividade. Uma frase interessante é: soluções antigas não solucionam problemas novos, né? Soluções antigas não resolvem problemas novos. Então, antigamente, a gente aprendia copiando, né? A gente copiava muito, né? Porque o mercado, ele era diferente. O mercado aceitava muito essa questão da cópia. Quando a gente estudava, a gente aprendeu inclusive a estudar assim, memorizando, copiando, não é? Em vez de criar, a gente estuda e copia aquilo que já foi feito e deu certo, a gente vai copiando para dar certo também, né? Só que hoje em dia as coisas, elas acontecem muito rápido. Um exemplo na época dos nossos avós, as coisas duravam muito mais, tanto ideias como produtos. O meu avô, ele teve, na vida inteira dele, depois de casado, ele teve 3 carros, né? Na vida inteira dele, depois de casado, ele teve uma geladeira só teve uma geladeira. Ele ganhou uma geladeira quando ele casou e aquela geladeira foi dele até quando ele faleceu, né? E ainda hoje está lá na cozinha uma geladeirinha vermelha. Hoje em dia um carro, tem gente que troca de carro todo ano, tem gente que troca de carro de 3 em 3 anos, tem gente que troca de carro de 5 em 5 anos, né? Um carro de 5, 6, 8 anos já está velho, né? Nas concepções de hoje, né?
Então, soluções antigas não solucionam problemas atuais, problemas novos. E para solucionar problemas novos, o que é que nós precisamos além da inteligência? Precisamos de criatividade. E o que é a criatividade? É você utilizar, além da inteligência para resolver o problema, você utilizar também a imaginação. Você imaginar coisas que vão trazer benefícios, né, para os clientes, para as pessoas. Então você vai satisfazer pessoas resolvendo os problemas deles de maneira criativa. O melhor funcionário hoje é aquele funcionário criativo. Porque nós vivemos na era da internet. Nós vivemos na era da internet das coisas. Tudo está conectado. Se tudo está conectado, inclusive as pessoas, nós temos aí uma quantidade de informação rodando no mundo muito grande, muito maior do que antigamente. E isso nos traz várias possibilidades de mercado, de produto, de tudo, não é? O que é a internet das coisas? Eu deixei um texto para vocês lá no nosso espaço de aula, onde vai estar esse vídeo também, e é muito importante que você leia o texto e responda o exercício para que você possa complementar essa nossa aula, tá bom? Então, leia o texto. Lá no texto ele fala um pouco sobre internet das coisas. A internet das coisas foi um termo criado, se eu não me engano, na década de 70, e lá, ou 70, 80, e lá ele fala que existem coisas que são ligadas pela internet, não é? Hoje. Tudo, na verdade, todas as coisas ligadas pela internet faz parte da internet das coisas. Como, por exemplo, a sua casa, ela pode ser ligada pela internet. Você pode estar lá no seu quarto e você falar: Alexa, apaga a luz da cozinha. Para você não ter que ir lá na cozinha, né? Você pede para Alexa: Alexa, apague a luz da cozinha. E a luz da cozinha se apaga, né? Então a casa está interligada. Você pode ter uma geladeira que lá na porta da geladeira tem dizendo quando se está faltando água dentro da geladeira, se está faltando algum legume, se está faltando algum... E a própria geladeira pode pedir para o supermercado, né? De supermercado enviar assim que acabar. Acabou o iogurte. E aí você pediu para que a geladeira avisasse ao supermercado, e o supermercado repõe o iogurte, manda o iogurte para você, né? Então a geladeira está ligada ao seu celular, que está ligado ao supermercado, internet das coisas. O seu carro hoje está conectado ao seu celular, internet das coisas, né? Então esses são conceitos que são importantes da gente entender nesse mercado de hoje. Uma outra palavrinha que tem lá também é blockchain. Fala-se muito em blockchain em alguns textos que falam sobre inovação. Blockchain nada mais é do que um registro criptográfico, né? Por exemplo, Bitcoin. Quando você compra um Bitcoin, geralmente ele vem registrado, não é? Geralmente ele vem registrado em blocos, e cada bloco desse é chamado de blockchain, que em tradução literal seria uma cadeia de blocos. Então ele é criptografado e você vai tendo ali uma assinatura digital, digamos assim, né? Que é para validar o produto, tá certo? Então eu acho que aparece esse termo, também aparece lá no texto. Outro termo que aparece lá também é Scrum. O que é Scrum? São um grupo de ações que você utiliza das equipes, né, para melhorar, para otimizar tempo, otimizar dinheiro, né, dentro da equipe, otimizar resultados. Aí você vai usar transparência, inspeção, adaptação, né, para a equipe trabalhar de forma mais coesa e de forma mais, digamos assim, verdadeira, né, entre eles,
que é para as coisas acontecerem dentro da equipe de uma maneira mais rápida, gastando menos tempo, gastando menos dinheiro e produzindo melhor, sendo mais eficiente. E também tem um outro termo que ele usa lá, que é Design Thinking, né? O Design Thinking nada mais é do que uma maneira nova de pensar, uma maneira nova de usar as ideias, uma maneira de estimular a criatividade dentro do grupo, né? Que é muito importante nos dias de hoje. Então, depois de falar um pouco sobre alguns termos que tem lá no texto, leiam o texto. Voltando a falar sobre criatividade, a criatividade ela é a utilização da imaginação para resolver problemas, né? E hoje nós precisamos muito disso. O gestor ele precisa cativar a sua equipe, né? Para ser uma equipe criativa. Parece uma coisa meio falaciosa, porque antigamente as empresas já falavam nisso, mas não praticavam. Elas diziam, eu quero uma pessoa para trabalhar comigo criativa, né? Eu quero uma pessoa que seja proativa. O que é proativa? É aquela pessoa que enxerga, vê um problema antes do problema acontecer. Pro é antes, ativo, né, de ação. Então ele age antes de acontecer uma ação, um problema. Então ele é proativo. Então as empresas querem pessoas proativas, querem pessoas criativas, mas aí na hora que o cara chega na empresa, a primeira coisa que a direção, que o gestor faz é entregar um caderninho de normas, de regras, né, coisas que ele precisa fazer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que chegar a tal hora, tem que sair a tal hora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso não parece uma empresa que trabalha com projetos de inovação, né? Quando você trabalha com inovação, você tem que ter uma outra visão da coisa, certo? Realmente é preciso haver um olhar mais sério para essa proatividade, para essa criatividade. Então, um projeto de inovação, ele tem que trazer uma ideia de coisa nova, criar valores novos. Esses valores novos é que vão trazer vantagem competitiva para essa equipe. O que é a vantagem competitiva? É você conseguir competir com as outras empresas, com seus concorrentes, não é? É você conseguir agradar os seus clientes de uma maneira inovadora, não é? É você conseguir captar clientes através de um produto novo seu, você lançar, criar novos mercados. Isso é ser competitivo hoje. E como você vai fazer isso? A primeira coisa é criar objetivos. E esses objetivos, eles precisam estar de acordo com quem? Com o gerente? Não. De acordo com quem? Com os funcionários? Com a equipe? Não. Precisa estar de acordo com o cliente. Você vai criar soluções para o cliente. Você vai satisfazer o cliente. Então você tem que prestar atenção na necessidade do cliente. Outra coisa é criar uma equipe multidisciplinar. Então esse gestor ele vai gerir uma equipe multidisciplinar. Então ele tem que ter essa mentalidade de que ele tem uma equipe inteligente, como a gente falou, né, que sabe resolver problemas, uma equipe criativa, que sabe utilizar desses sonhos, dessas ideias diferentes para resolver problemas. E ele tem que entender isso, porque não é só o fazer, é o coordenar isso também, coordenar esse tipo de pessoa. O gerente, o gestor, ele precisa ter a cabeça aberta para receber novas informações, ele precisa ser uma pessoa que descentralize, uma pessoa que confie na sua equipe, porque ele sabe, ele tem certeza que a equipe é uma equipe criativa, que é uma equipe inteligente, que é uma equipe que está preparada, multidisciplinar, pessoas que se complementam
e pessoas que sabem colaborar e sabem fazer junto. Ele precisa realmente promover uma cultura de inovação. Essa cultura de inovação nada mais é do que a utilização da criatividade, como a gente estava falando, né? Ser criativo não é fácil no mundo de hoje. Por quê? Porque nós estudamos na academia a repetição. Quando você vai fazer uma prova, o gabarito ele já está feito. Então, você vai apenas copiar, você vai apenas lembrar. E aí o seu gabarito tem que estar igual ao gabarito que foi montado ali. Vocês vão fazer uma prova, por exemplo, já está com o gabarito montado. Então é meio que uma cópia, é meio que você vai decorar coisas. Nós aprendemos assim, ainda hoje, mas podemos também melhorar na nossa parte criativa. Então, geralmente, um gerente que lida, que gosta de pessoas criativas, ele, além de incentivar a equipe, sua equipe, a estudar, a ir para a academia. Quando eu falo academia, é a academia do conhecimento, é a escola, é a faculdade, é a universidade, as pós-graduações, mestrado, doutorado, isso é muito importante, certo? Mas além de você ter isso, que você está se preparando, você está preparando o cérebro para um tipo de inteligência. Nós temos 4 tipos de inteligência. Nós temos a inteligência racional, que é essa onde nós vamos aprender e copiar e gravar e estudar, aquilo ali que acho que é na academia e que ela é realmente uma inteligência basilar, ela está ali na base, é preciso. Tem gente que diz hoje, não precisa fazer universidade não, estuda pela internet. Tem muita gente que não... O Bill Gates, por exemplo, nem é formado em universidade. O Bill Gates ele não é formado na universidade, mas ele entrou em Harvard, né? Ele não terminou porque ele não quis, mas ele entrou, ele estudou, né? Ele soube buscar o caminho certo. Então, é importante você ter esse caminho, você entender esse caminho da inteligência racional, mas é importante também você conhecer as outras inteligências, como por exemplo a inteligência emocional, que é o de você lidar com outras pessoas. Você consegue lidar com outras pessoas tendo inteligência emocional. O outro tipo de inteligência é a inteligência física, você malhar, você preparar o seu corpo, você ser uma pessoa saudável. Corpo são, mente sã, né? Então só aí nós temos 3 tipos de inteligência. Você tem também uma inteligência que mexe com a sua fé, a inteligência espiritual. Você não precisa ser de nenhuma religião, mas as pessoas que são religiosas, que possuem uma religião, eu estou falando de religião qualquer uma, pode ser a católica, pode ser a Umbanda, pode ser qualquer religião. Você tendo uma religião, você é uma pessoa que é inteligente espiritualmente. Então, e você também pode não ter, pode ser um agnóstico, mas ter uma espiritualidade. É o acreditar em algo. Então você precisa acreditar em algo também, ter esperança, não é? É uma maneira de você também ter criatividade. Então, só aí eu já citei 4 tipos de inteligência e todas elas mexem com criatividade, tá bom? Então você além de trabalhar, você fazer uma aula de música, você usar o seu tempo ocioso para produzir algo, é importante, né? Você criar literatura, escrever, ou escrever poemas, ou escrever rap, ou música, ou desenho, ou dança. Tudo isso envolve criatividade e vai fazer você trabalhar os dois lados do cérebro, tá bom? Então, uma equipe que tem pessoas multidisciplinares, que entendem de várias coisas e que utilizam as várias inteligências, são equipes mais preparadas para o dia de hoje. E o gestor que entende isso, ele está preparado para comandar a sua equipe. Outra coisa é investir em tecnologia e capacitação. Não é? Você vai construir um muro. Como é que o muro fica melhor? Se você construir ele com as suas mãos
ou se você usar de tecnologia, uma pá, uma colher de pedreiro, é tecnologia. Você não está usando só a mão. Então, você usando aqueles equipamentos, você constrói um muro muito mais rápido, né? Ele vai ficar muito mais certo, correto, você vai usar muito menos material, né? Então, se você tem tecnologia, a coisa melhora também para o seu lado. E outra coisa é um gestor que sabe monitorar, né? Monitorar não para ficar vigiando, não, é para controlar realmente essa produtividade. É um negócio, né? O que é negócio? É uma negação do ócio. Você vai acabar com o ócio e negar o ócio. Então você está ali negociando, trabalhando, né? Então esse trabalho ele precisa acontecer. E aí o gestor ele vai monitorar e avaliar a equipe dele, avaliar o trabalho que está sendo feito. Ele precisa saber fazer isso. Então o gestor ele é muito importante para isso, para ser um comandante desse grupo, tá certo? Leiam o texto, respondam o exercício, que as coisas vão ficar bem mais fáceis, tá certo? De você entender, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.